Salve a todos que acompanham o canal do Collegium Pietatis. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre métodos divinatórios, que é uma questão que interessa muito aí os politeístas em geral hoje, né? Não só politeístas, muita gente quer saber o seu futuro, quer saber se tem ou não favor divino para suas ações em vida, né? Então, por isso que hoje aí na comunidade politeísta, métodos como o jogo de tarô, o jogo de runas e outros tipos de consultas são assim muito apreciados, né? Primeiro gostaria de falar sobre métodos divinatórios que, pelas fontes históricas, nós sabemos que eram amplamente consultados, né, e que eram até apoiados institucionalmente pelo Estado. Começando com a religião romana, né, temos aí 3 métodos divinatórios que eram, que pelas fontes históricas nós sabemos que eram consultados, que eram o Auspicium, o Haruspicium e os livros sibilinos. O Auspicium se trata da observação das aves, né, Aves Spicium. E eu já falei, por exemplo, no vídeo anterior, que Rômulo e Remo eles subiram até uma colina para consultar as aves a respeito de como eles construiriam ali a cidade e como seria limitado o terreno de cada um, né? E que então o Remo se enfureceu com Rômulo porque tinha sido enganado por ele, que disse que tinha visto mais aves voando do seu lado do que do outro, né? A questão do Auspicium é um pouco obscura para a gente porque, ao que parece, existia uma certa restrição em como ele deveria ser consultado. Então, eles realizavam ritos, sacrifícios, eles tinham que ir em um lugar mais isolado, calmo, sem interferências, e tinham que ser sacerdotes qualificados para consultar o voo das aves, né? A outra prática também se relaciona aos sacrifícios, que é o Haruspicium, né? O Harux, que seriam as entranhas do animal, e o Spicium, né? Que é a observação. Então, como que ele acontecia? Quando sacrificavam animais grandes, né, eles tiravam o fígado desse animal e um sacerdote encarregado, né, o Haruspex, ele pegava esse fígado, consultava, examinava esse fígado e de acordo com o exame dele, ele conseguia constatar se o sacrifício fora bem recebido ou não. E se não fosse bem recebido, o rito tinha que começar tudo do começo, toda a cerimônia exatamente como deveria ser seguida, né, e com a maior atenção a evitar os erros, né, e também com um piáculo, né, como uma forma de desculpa pelos erros cometidos, né, que inclusive, né, na religião aí doméstica nós também temos que fazer quando nós fazemos nossos ritos e oferendas aos deuses. E o terceiro método eram os livros sibilinos, né, que infelizmente não sobrevivem mais, mas que eram livros que os romanos guardavam com muita segurança e que eram vaticínios feitos por uma sibila, né, que era uma sacerdotisa que também que fazia oráculos, né, vaticinava. E em momentos de crise esses livros eram consultados e um grupo de sacerdotes traçava uma ação a ser tomada de acordo com essa consulta. Então, por exemplo, quando Roma adota o culto de Cibele, né, que acaba sendo chamada de Magna Mater, houve uma consulta prévia antes aos livros sibilinos para a adoção desse culto. Essas 3 formas divinatórias que os romanos usavam dependiam de colégio preparado, qualificado de sacerdotes, né? Então, assim, são artes divinatórias que infelizmente hoje não temos assim como reconstruir com muita segurança. Enquanto isso, os gregos tinham, por exemplo, os oráculos. O mais famoso deles, o oráculo de Delfos, né, como conhecemos, por exemplo, na Apologia de Sócrates, quando ele diz que vai até o oráculo de Delfos fazer uma consulta. E o oráculo de Delfos ele tinha uma fama de ser ambíguo. Então as perguntas que tinham que ser feitas ao deus Apolo tinham que ser muito bem pensadas, porque a resposta nem sempre era muito clara, poderia ser ambíguo e esse desentendimento, né, essa má interpretação de oráculo poderia ser catastrófica, né? Então as pessoas peregrinavam até o oráculo de Delfos, que era um complexo ali de templos, e faziam uma pergunta para Pitia, que era a sacerdotisa que recebia Apolo e o deus Apolo falava através dela, né? Pelas fontes históricas, assim, os oráculos eram geralmente feitos em forma de verso, né? Mas nem sempre era verso, às vezes eram em forma também de prosa. E assim, as consultas eram as mais variadas, desde assuntos familiares, pequenos, do dia a dia, até assuntos de Estado, né? Então existia uma série aí de vaticínios aí registrados pelos historiadores antigos, de homens de Estado. Por exemplo, Temístocles, ele consultou a Pítia, e a Pítia respondeu que a cidade de Atenas seria devastada e que apenas uma muralha de madeira defenderia a cidade. E Temístocles ele interpretou esse vaticínio em seu favor, dizendo que o adequado era construir uma muralha de madeira com uma frota de navios. Mas a cidade de Atenas foi destruída da mesma forma, né?
como nós sabemos pela história, quando os persas invadiram a Grécia. Um outro vaticínio interessante a ser notado, que mostra como a resposta poderia ser ambígua e a má interpretação poderia ser catastrófica, é a história de Creso. O Creso era um rei muito rico na Lídia, ele era talvez o rei mais rico do mundo antigo, e ele mandava várias riquezas para o oráculo de Apolo. Ele chegou até a testar a autenticidade desse oráculo, e ele consultou, né, quando Ciro o Grande estava expandindo seu império, ele consultou a Pítia para saber se ele deveria marchar contra Ciro. E a Pítia respondeu-lhe que se ele marchasse contra Ciro, um grande império seria destruído. E Creso ficou muito empolgado com essa resposta. Ele achou que o império de Ciro seria destruído se ele marchasse contra o rei persa. E acabou que o próprio império dele foi destruído, né? Porque Creso foi capturado por Ciro e foi colocado para a morte numa pira. Ele seria queimado vivo nessa pira. Só que quando a pira começou a arder em chamas, ele fez uma prece a Apolo, e Apolo fez com que o céu se fechasse e caísse uma chuva torrencial que apagasse a pira. E aí dessa forma o rei Ciro ele viu, né, que houve uma intervenção divina naquela condenação, e aceitou então Creso como uma pessoa ali importante na sua corte, né? Então assim, esse caso, né, da Pítia, da consulta oráculo, ela é bem emblemática de como uma consulta ao método divinatório deve ser muito bem pensada, né? Então, por exemplo, as pessoas podem ficar angustiadas e querer fazer várias perguntas no método divinatório, por exemplo, no jogo de cartas ou de runas ou coisa assim, ou quando vai perguntar para uma pessoa de autoridade, de confiança, e pode se confundir tanto nas perguntas quanto nas próprias respostas, né? Então, toda consulta ao método divinatório deve ser muito bem pensada, deve ser levada muito a sério, né? Não se pode fazer qualquer pergunta e a resposta ela pode ser um pouco ambígua, né? Como os casos aí do oráculo revelam. Aqui no Brasil, tradicionalmente, temos as religiões afro-brasileiras, né? Que as pessoas vão até o terreiro, elas conversam com uma entidade, fazem alguma pergunta e são aconselhadas por essas entidades, né? Que é um aspecto aí interessante dessas religiões afros que se assemelham, por exemplo, aos oráculos na antiga Grécia. E para nós hoje, né, nós não temos como reconstruir essas instituições oraculares da antiguidade, né, essas instituições divinatórias. Pelo menos não no momento, né, porque precisaríamos de um colégio de sacerdotes qualificado para isso. Mas existem alguns métodos interessantes, né? Alguns são realizados hoje como jogo de cartas, né, ou de runas. E para a religião greco-romana, aí temos alguns interessantes. Então, por exemplo, existe uma ruína grega que tem um oráculo que ele é alfabético. Cada letra do alfabeto é um vaticínio. Então, como que ele era consultado? Existia um jogo de dados, ou se não eram dados, eram alguns ossos, né, que era tipo um jogo numérico, né, que fazia. E dependendo do número, do resultado que se dava nesse jogo, esse número correspondia a uma letra dentro desse oráculo alfabético. E essa letra correspondia, né, a um verso, né, o vaticínio, que você deveria ler esse verso e tentar interpretá-lo de acordo com a pergunta que você tinha realizado nesse jogo. E assim, os vaticínios são ambíguos, são difíceis de compreender. Eles demandam uma dedicação, ali, um tempo, uma reflexão específica para eles. Então esse é um método que poderia ser assim, facilmente reconstruído por nós hoje, né? Existem pessoas que se encarregam aí de alguns outros tipos de métodos que funcionam de maneira muito similar, né? Que existe por exemplo, uma lista, né, de vaticínios ou possíveis respostas e que deve ser relacionada com uma pergunta, e essa resposta ela precisa ser dada de uma maneira aleatória, né? Que se supõe que a vontade divina interferiu naquele resultado, e que a partir daquilo você pode entender essa resposta como uma resposta divina, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum também a consulta astrológica. Só que a consulta astrológica, pelo menos na religião romana, ela não era vista com olhos tão bons assim, né? Por exemplo, num momento mais tardio, entre a filosofia neoplatônica, né, como se chama, existe uma certa simpatia à astrologia, né, no mundo grego, mas na religião romana temos fontes que apontam que não existia tanta simpatia assim, mas não obstante existia uma ampla consulta aos caldeus, né, e aos astrólogos orientais. Então, por exemplo, o Catão, né, na sua De Agricultura, ele fala que o pater familias, né, e os seus encarregados não devem consultar
astrólogos orientais, né, caldeus, porque ele acha que esses astrólogos não são dignos de confiança, são charlatões, e por isso um pater-famílias, né, ele deve se afastar desse tipo de consulta. Cícero também mostra uma desconfiança em relação a esse tipo de consulta astrológica. Ele acredita que isso é uma superstição, né, superstitio no vocabulário romano, e ele fala isso na sua obra De Divinatione, né, que é sobre a divinação, em que ele discute também os métodos divinatórios. Mas o Cícero defende as instituições divinatórias tradicionais da religião romana. Temos o poeta grego Luciano, né, nos Diálogos dos Mortos, em que ele faz ali uma sátira a astrólogos, né, a pessoas que ganhavam dinheiro com métodos divinatórios. Ele coloca essas pessoas ali no Hades, né, depois de mortas, e faz todo um diálogo ali, fazendo graça deles, mas mostrando que essas pessoas não são dignas de confiança. Ele usa a palavra em grego goeteia, né? Daí que vem a palavra goetia, por exemplo, naquela prática ocultista tinha a goetia, né? Vem dessa palavra grega, né? Goeteia, que é uma prática mágica, divinatória, coisa desse tipo. Só que nos diálogos dos mortos lucianos ela está carregada de um sentido negativo, né? De charlatanismo. Então, assim, existia uma desconfiança em relação a esses métodos astrológicos, divinatórios, mas não obstante eles eram amplamente consultados. Senão esses autores não estariam criticando-os, né? Se eles não fossem amplamente consultados. Eles fazem a graça, né, na obra de Luciano está justamente nisso, porque eles são amplamente consultados e ele faz graça daquilo ali, que esses caras eles estão ganhando dinheiro, né, a partir de charlatanismo. Isso cabe até como um conselho para nós hoje, né, porque existem muitas pessoas que aparecem aí por aí oferecendo consultas astrológicas, de tarô, práticas divinatórias, mas nós não conhecemos muito bem essas pessoas, não sabemos qual a autoridade que elas têm, ou até mesmo se elas são confiáveis, né? Então, aí o conselho que fica aí para as pessoas que nos assistem aí, é que consultem pessoas que são de confiança, que vocês conhecem muito bem e que vocês têm certeza que tem uma prática espiritual já desenvolvida há um bom tempo, né? Não consultem qualquer um, até porque as respostas elas podem ser ambíguas, né? E as perguntas devem ser muito bem pensadas. E sempre levem muito a sério a consulta oracular, né? Ela não é uma coisa banal, corriqueira, mas deve ser muito bem pensada para evitar enganos que podem ser catastróficos, como por exemplo foi o engano de Creso, né? O rei da Lídia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Até mais!